Jean-Michel Basquiat foi um artista estadunidense que nasceu em 1960 e que teve um grande impacto na cultura mundial com seus trabalhos, influenciados pelo grafite, pela cultura de rua e tudo que Basquiat viveu no underground nova-iorquino. Ele é uma figura assim que se mesclou com os seus trabalhos, né? A figura, a imagem dele foi muito explorada e é nesse livro aqui que fala sobre isso e onde vou me basear, esse livro Basquiat do Leonard Emerling, que comenta também essa questão racial, de como que ele foi usado também por uma elite branca e depois descartado quando foi conveniente, né? É, e como que toda essa cultura do grafite, onde ele se inseria primeiramente, e que foi tão exposta nas telas dele, ficou uma espécie de must da época, né? E alguns colecionadores viraram até celebridades. O mercado de arte estava muito aquecido, né, como se diz, ou seja, explorando pessoas. E o Basquiat foi um desses explorados, né? Ele hoje tem obras que valem muito dinheiro, mas ele viveu uma grande parte da vida sem nenhum dinheiro. Chegou a morar na casa de amigos e conhecidos e também em galerias, morava nas galerias e pintando sempre com uma produção muito grande, né? E com muita vitalidade, assim, né? É muito impressionante. Quando eu e os meus colegas assim de faculdade, a gente começou a pensar e prestar atenção mais no Basquiat, lembro da gente ficar atordoado, né? Caramba, o Basquiat é que é o cara, né, na história da arte, assim, né? Porque ele tem esse tipo de desenho que pode, para algumas pessoas, lembrar desenhos de criança, né? Mas ele, por exemplo, dizia que respeitava muito mais os desenhos de criança que os desenhos de muitos artistas verdadeiros, né? E, de qualquer maneira, tem essa forma de grito, né? Essa cultura da rua nos quadros e, ao mesmo tempo, ele homenageava muitos dessas pessoas negras que eram para ele referências, né? Até como a avó dele, tá aqui, né? A abuelita, que ele repete, essa coisa da repetição e de passar por cima, assim, né? Que tem, parece que ele traz para as telas a, essa sobreposição que existe nos muros das ruas, né? E ele homenageava muitos outros artistas, gostava de jazz, então isso aqui é Charlie Parker. Então esses trabalhos escritos também tem muito a ver com essa questão da rua, né? Eu me lembro, por exemplo, assim, como eu comentei, essa coisa da faculdade, na época a gente tinha um certo purismo, assim, não pode escrever na tela, não pode escrever na tela, a imagem tem que falar por si só, uma imagem vale mais que mil palavras, esse tipo de jargão era muito alardeado por algumas pessoas, claro, não era totalidade, não era consenso. Mas o Jean-Michel jogava na cara da gente e na cara de todo mundo que sim, era possível e que a gente precisava quebrar com certos padrões, né? Então, essa coisa do desenho infantil tem um pouco a ver com isso aqui, né? Essas espécies de carrinho e tudo mais, essas letras repetidas, assim, né? Parece um grito, né? E associava muito a ele assim essa ideia de um gênio criador, um gênio talvez selvagem, né? E tem uma entrevista que um cara pergunta para ele se ele se considera um cara assim selvagem, né, na pintura. E aí ele, claro, né, saca do que o cara tá falando e pergunta assim: "Você está me chamando de macaco por acaso? Que eu sou selvagem pintando?" Então, ele claro, né, estava inserido nesse contexto racista da época. E o da época e se tivesse hoje, talvez não fosse tão diferente, né? Mas ele era um artista também multiartista, né? Ele trabalhou um tempo como DJ, ele também tinha uma banda, essa banda chamava Grey, em referência a um livro que a mãe dele deu para ele, que chamava-se Grey's Anatomy,
que é um livro que ficou muito famoso e tem até uma série, né, que é Grey's Anatomy, mas que é com E, né, em vez de com A, né, conforme o livro. É um livro de anatomia e especula-se que vários trabalhos do Basquiat, que tem partes de corpos separados, né, tem uns pratos também que ele pinta, crânios e tudo mais, tenha sido influência desse livro, né? Que ele ganhou da sua mãe. A sua mãe levava ele para ver os museus, ver as exposições. Então ele é um cara que sabia o que estava acontecendo também na cena mundial, né? Então ele não estava ali de bobeira e nem estava assim, como se diz, né, fazendo um desenho bruto, né? Ele sabia muito bem que ele estava quebrando os padrões e que aquele tipo de expressão era muito original, né? E essa banda dele, por exemplo, o Grey, era uma banda que era meio noise, assim, né? Um trabalho que se inseria nesse submundo, assim, né? Nessa contracultura nova-iorquina. Então ele conhecia a galera, né? Frequentava esses espaços e começou grafitando, né? Escrevendo, pichando, né? Melhor dizendo, é, frases e assinava como Samu, ele e o amigo Al Dias. E depois de um tempo eles se desentenderam e ele parou de assinar como Samu e começou a pichar Samu is dead e começou, ou seja, Samu está morto, e começou a assinar com o seu próprio nome, né, Jean-Michel Basquiat. É, ele se aproximou do Andy Warhol pela primeira vez, por exemplo, quando estava numa dessas situações muito difíceis de vida, com muito pouco dinheiro, sem ter onde morar. Ele fazia uns cartões postais com colagens que ele vendia a $1. E uma vez ele estava na rua e viu o Andy Warhol jantando ou almoçando num restaurante e ofereceu um desses cartões para o Andy Warhol, né? Foi um desses primeiros contatos. E um pouco depois, por uma conjunção, né, de pessoas e trabalhos, né, e de esforços, ele começou a ficar muito famoso, né? E virou capa de revista, e começou a vender muito e participou do clipe do Blonde e ele tinha relações com Madonna e era muito próximo do Andy Warhol, que também era uma figura, né, uma explosão assim de marketing, de celebridade, status de celebridade, né, nos Estados Unidos. E ele teve uma carreira meteórica, né? Foram apenas 27 anos de vida, né? Ele morreu em decorrência de uma overdose e um fato muito triste, né? Ele morreu um pouco depois da morte também do Andy Warhol, que teria sido assim uma grande influência para ele, né? Essa questão de entrar no mundo do pop, né? E essa possibilidade de frequentar e passar pelos vários mundos, né? O mundo da elite e o mundo da marginalidade, né? Talvez o artista, né, seja essa pessoa que pode passar por esses mundos, entrecruzar esses mundos, né? E o Basquiat fez isso e fazia seus próprios chassis, né, de uma maneira assim que a gente pode chamar de rústica, né, amarrando os chassis, não comprando pronto. E isso tudo tinha a ver com a linguagem dele, né? O chassi também tinha uma parte estética, de mensagem estética muito forte, né? Então é pela força do seu trabalho, pela garra, e pela vitalidade e pelo ineditismo e por todas essas questões, multiplicidades de possibilidades de leitura do seu trabalho, é que o Basquiat é um dos grandes artistas da humanidade.